Sabem qual foi a primeira experiência? Sabem qual foi a primeira experiência? Foi ter conhecido o nosso amigo Jorge Cáceres. Eu conheci o Jorge Gente, Cáceres. acabou. Olha, acabei de ver uma mensagem do Cáceres e tu falou o nome dele. Gente, super Love 9. Sintonia total. Vou bloquear Meu Deus. vocês. Dá mute. Eu conhe... Mais uns minutinhos que o pessoal está entrando e a gente já começa a nossa super live de hoje. O pessoal já está entrando, a gente daqui a pouco já está no nosso bate-papo da nossa live de hoje. Desbloqueie. Vocês têm que desbloquear o Já desbloqueei. Natália também. Deu aqui. Já estamos em mais uma super live, terça-feira. Nós já estamos, Arthur, é o nosso 4º mês já fazendo as lives, né? A gente já está... são vários convidados, quando a gente para e olha um pouco para trás é que vê, né? Eu disse, nossa, olha quantas pessoas, quantos amigos, quanta emoção, quantas vezes, quanto choro, quanta risada, sabe? É muito legal essa proposta. Mas vamos começar, porque já tem uma turma conosco, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, antes de mais nada, né, Nath, vamos pedir desculpa por terça-feira passada, que deu um problema no link entre o Zoom e o Facebook, e a gente não conseguiu realizar a nossa live. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui com todos, né, recebendo esse nosso convidado muito especial. Então, vou te apresentar, né? Vamos começar. O nosso convidado de hoje nos deu muita alegria, realmente, nos deu muita alegria. Quando eu te fiz o convite, eu liguei para a Nath, eu digo, ele topou, ele topou. E isso foi muito contente, fiquei muito alegre, muita gratidão por isso. Não tinha como não topar, não tinha como não topar. Rapaz. Bom, ele é doutorado em comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação da Universidade de Vigo, Galícia, Espanha. É atualmente professor e coordenador do ISLA, Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, docente na Universidade Lusófona do Porto. Fundador, diretor acadêmico e docente na Universidade Sênior Contemporânea do Porto. Professor convidado e investigador na Universidade de Vigo e membro do ICOMOS, International Council of Monuments and Sites. Co-diretor do primeiro curso internacional Caminhos de Santiago. É investigador e divulgador dos caminhos portugueses a Santiago de Compostela e autor do blog O Meu Caminho de Santiago. Já fez mais de 7 caminhos e promove grupos para fazer o caminho regado com muita história e muita magia que o caminho pode ter. Temos a honra hoje de receber Arthur Felipe dos Santos. Arthur, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. É uma honra para nós. A gente sabe todo o teu trabalho, né, em função do caminho português, dos caminhos portugueses, porque não é só... isso é uma das coisas que a gente tem na proposta, de mostrar o quanto é rico, né, as rotas portuguesas que levam a Compostela, porque... no próprio curso que está sendo dado, né, aqui no Brasil por ti, pelo Jorge Cáceres, eu estou me surpreendendo a cada aula. E isso é muito bom, porque isso faz com que a gente
entenda a dimensão que os caminhos podem ter, que não é só aquela autoconhecimento, não, é uma aula de história constante, né? E isso é gratificante, principalmente porque a gente sabe que o caminho português hoje está a segundo, né, em número de caminhantes, de peregrinos que buscam, é o caminho português. Então, seja muito bem-vindo. Muita gratidão. O gosto é todo meu. Não, eu tenho que admitir que a partir do momento em que recebi o convite, caramba, eu é que me senti honrado, porque eu acho que estas lives eu acho que é das mais cool, das mais interessantes, das mais alegres e é das mais emocionais lives sobre o caminho. A realidade é que eu estou a ver uma imagem da Nossa Senhora da Graça, atrás da Adriana, e no meio de tanta desgraça provocada pela Covid, há sempre alguma graça, há sempre alguma reinvenção. E se este drama da Covid permitiu uma reinvenção, permitiu a criação de novas ideias, então estas lives, estes contactos realizados com as redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook ou por outras plataformas, permitiu que aquelas dificuldades espaciais fossem efetivamente ultrapassadas e que os dois lados do oceano se aproximassem mais do que nunca. Não é? E isso é muito importante, e eu tenho que admitir, eu tenho vivido estes 4 meses, obviamente com as dificuldades que a Covid nos tem promovido, mas ao mesmo tempo tem-me dado uma alegria tremenda em ter abraçado experiências que até então nunca tinha sequer pensado. Dar uma aula pelo Facebook, não é? É incrível. E a realidade é que eu estou muito agradecido a todos os amigos brasileiros que me têm dado esta oportunidade de vos dar a conhecer ainda mais, porque eu acredito que todos vocês já conhecem um bocadinho do caminho português, né? Conhecerem mais os vários caminhos, as várias rotas portuguesas a Santiago de Compostela, rotas essas que já são percorridas desde o século IX por aquele que é conhecido como o primeiro peregrino do caminho português, que foi Afonso III Magno das Astúrias, o mesmo que mandou construir a primeira basílica em honra a Santiago, em Santiago de Compostela. Está bem? Afonso III o Grande, quando foi no século IX, salvo erro, ali em 875, quando ele foi a Santiago pedir ao apóstolo que o ajudasse na conquista de Coimbra, que é uma das principais cidades portuguesas, que fica no centro do país, entre Lisboa e a segunda cidade mais importante, para mim é mais importante, que é a cidade do Porto, onde eu vivo. Mas Lisboa é capital. Olha só, gente, para quem não sabe, eu não fiz os caminhos portugueses, né? A Adriana sabe super de cada vez sabendo mais de caminho português. Quando ela falou que o Arthur topou, eu fiquei super feliz. E dos desafios é ele me deixar mais a fim de fazer. Eu tenho família portuguesa. Mas é claro que sim. Ferreira. Minha parente é Ferreira e Arruda. E tá, não, claro, como eu sou hospitaleira do Caminho de Santiago francês, eu acabo deixando. Mas a gente passou a semana inteira falando. Adri, eu tenho certeza que depois dessa live com o Arthur, eu vou ter que fazer o caminho português, revisitar minhas... Mas eu já sei que tu quer me convencer, já sei. Reserva a passagem, reserva já a passagem. Uma virtude. Vamos tirar. Agora concentra, porque eu sei que tu já está super... Que a gente passou a semana... Gente, para quem está nos assistindo, a gente passou a semana inteira. Hoje, estava um pouquinho antes da live, eu digo... Ai, sabe o que é bom a gente fazer o que a gente gosta na vida? É ter oportunidade de ouvir gente assim. E sabe, e se tem uma coisa que a pandemia fez mesmo, foi fazer essa conexão de oceanos, as águas das emoções. A gente não se separa mais, né? Agora, a Nath tem uma frase que eu adoro, né? Como é que é, Nath? Que os oceanos... Os oceanos não nos separam, eles nos conectam. É muito bonita. Onde acaba ali, o Osho sempre fala, tem um texto do Osho que é muito bonito, que o rio ele precisa ir para o mar, e aquela aventura de ir para o mar dele é uma aventura muito complexa, muito difícil, porque ele tem que se tornar mar. Aí ele se torna mar. E aí, quando ele se torna mar, ele se torna a potência. Então, eu acho que tem essa questão de a gente ter revisitado as conexões com esse desafio planetário forte.
né? Então, muito obrigada. Agora tu te concentra, porque eu já vou contigo nós estamos indo já para Portugal. Vai. Quando tu me disser parar, para parar, eu vou parar. E para. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Por isso que a gente tem que, olha só, ação. Muito bem, Olha ali. Tu toma ação para fazer o caminho. Muito bem. Ação. Agir. Colocar o movimento de vida em vida. Realizar. O que pensamos nos nutre e abastece. Mas a atitude decide e fortalece. Ter coerência no pensar e no concretizar. Buscar, mas também encontrar. Direcionar a energia para o que se quer e quem se quer por perto. Dar o primeiro passo, valorizar os começos e seguir os sonhos e planos adiante. Muito bem. Verdade. Concordo perfeitamente. E tenho que admitir que as estrelas fizeram com que saísse uma carta com que eu me identifico. Eu identifico-me como uma pessoa da ação. Foi assim que nasceu o meu gosto pelo caminho. Um dia lembrei e fui. Não é uma história muito interessante que eu acredito que possa complementar. Como é que começa essa história? Deixa eu fazer uma parte, deixa eu fazer uma parte para avisar o pessoal. A gente está retransmitindo a live em várias páginas, na minha, na da Natália, em grupos e tal. Mas para fazer perguntas, gente, o bom é entrar na página da Caminhos e Conexões, porque a gente não consegue ficar visualizando todas as páginas. Podem mandar quantas e quais perguntas quiserem, mas mandem na página da Caminhos e Conexões, aonde está passando a live. Muito Gratidão. bem. Oh, Natália, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Porquê? E eu lembro-me que o meu primeiro contacto com o Caminho de Santiago foi provavelmente com cerca de 12, 13 anos, em que fui com a família visitar a Espanha e calhou de passar por um lugar numa igreja, muito perto de Oviedo, que falava Caminhos de Santiago. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E um dia, ao ler um bocadinho sobre a história das invasões islâmicas da Península Ibérica, fui lendo um bocadinho mais e fui vendo que os Caminhos de Santiago estavam a ser uma fonte de introdução na Península Ibérica de cavaleiros, não é? Aquela romance de cavalaria, de mestres pedreiros que construíam as igrejas e tudo isso. E então, naquela altura, eu proferi, com cerca de 14 anos, uma frase que me saiu e que depois nunca mais deixei de gravar, que o Caminho de Santiago foi a primeira autoestrada cultural da Europa. Lembro-me de ter tomado nota dessa frase num guardanapo de um café no centro do Porto. Estava com um membro da minha família que já não me lembro que era, provavelmente teria sido a minha avó. Tá? E eu sempre nutri, por exemplo, interesse por fazer uma coisa que aqui na Europa se conhece como Interrail. O Interrail o que é? Era a oportunidade que os jovens tinham de apanhar comboios a preços muito convidativos e viajar pela Europa. Claro. Então um dia, procurando um bocadinho mais sobre a história do Caminho de Santiago, com 15 anos, passagem após 16, li que o primeiro caminho que tinha sido feito de todos os Caminhos de Santiago tinha sido feito por um tal de Afonso II Casto, rei das Astúrias, que tinha saído de uma cidade chamada Oviedo. Então, mandei-me para Oviedo e fiz. O primeiro caminho que eu fiz foi o caminho primitivo, desde Oviedo a Santiago de Compostela. Oh, meus amigos, mas a realidade é que quando eu cheguei a Portugal, tive tempo contactava, não havia telemóveis, não havia celulares naquela altura. Deixei a família toda em alvoroço. Mas eu cheguei a casa com tanta alegria que já queria ir para o caminho no dia seguinte.
Claro que eu fiz isto no tempo das férias letivas, nas férias da escola. No ano seguinte estava a fazer o caminho português. Caminho português. E depois fiz o caminho francês, mas em 2 metades, porque eu Caminho comecei... engancha. Eu adoro essa expressão aqui espanhola, que o caminho te engancha. Eu adoro essa expressão. É que ficou-me, faz parte do meu material genético. Uhum. Nossa! Já faz parte do material genético. E depois eu fiz o caminho francês, cheguei a Burgos, tive um problema físico e tive que voltar ao caminho no ano seguinte. E a realidade é que sempre fiz o caminho sozinho. Só há muito pouco tempo é que eu aprendi a gostar de fazer o caminho com mais pessoas. Eu tenho que admitir que o caminho de Santiago passou por mim por 3 fases. Uma fase verdadeiramente telúrica, onde eu me relacionava com a natureza e o património que o caminho me dava, sozinho, sem pessoas, sem falar com ninguém. Depois, mais tarde, eu encontrei o caminho da autoestrada cultural, em que conheci amigos italianos, judeus, islâmicos, budistas, brasileiros, pá, de todo o lado, sul-africanos, pá, indianos. E terceiro, o Caminho de Santiago tem uma terceira versão, quando eu comecei a levar pessoas que gostava pelo Caminho de Santiago. Começou por ser com amigos meus, que me fartaram a dizer, pá, nós temos que conhecer o Caminho de Santiago contigo. E eu comecei a levá-los aqui a partir do Porto, e comecei a fazer o Caminho de Santiago com eles, e finalmente, dentro dessa terceira fase, comecei a levar alunos também pelo Caminho de Santiago, e depois pessoas que me foram contratando, agências de turismo, que eu fui levando, e daí vi também o lado menos positivo do caminho, que são os peregrinos, não é? Porque eu costumo dizer que, enquanto que turista exige, peregrino agradece. Claro. Não é? Peregrino agradece. E então fui-me distanciando um bocadinho desses exigentes e ligando-me cada vez mais profundamente e de uma forma emotiva a quem agradece. Eu tive inclusive peregrinos que me pediram autógrafos, que eu achei uma coisa estranha, à brava. Nunca tinha pensado que o Caminho de Santiago, que fazia com tanto amor, nunca tive o objetivo de criar fama. Tanto é que ainda nem escrevi nenhum livro. O nosso amigo Jorge Cassas está-me cobrando um livro, mas eu não tive a oportunidade. É verdade, eu também quero esse. Mas a realidade é que tenho criado aqui todo um laço emocional com o caminho, pelo facto de ter vivido 3 dimensões diferentes do caminho. A forma telúrica, energética e natural que o caminho nos dá, a forma de fazermos pontos com outras culturas e a forma de levarmos quem amamos a conhecer aquilo que nós gostamos do Caminho de Santiago. É que é muito bom quando a gente mostra para os outros algo que a gente é tão apaixonado e consegue ir contaminando uma pessoa de cada vez, né? Eu acho isso mágico. Isso é generosidade. Mas não é fácil, não é fácil. Não. Tentar convencer alguém que vive numa cidade grande, não tão grande como no Brasil. Porto é uma cidade de dimensão média. Conseguir convencer amigos meus que trabalham em bancos, têm atividades muito estressantes, e convidá-las a sair do seu mundo, a sair sair da caixa, da sua zona de conforto, e levá-los não foi fácil, mas quando eles puseram o pé no caminho, meus amigos, transformaram-se, transfiguraram-se, e acredito que muitos deles ainda hoje me agradecem, não precisam dizer. Só o seu olhar e pela maneira como eles falam do caminho e pela experiência que eles tiveram do caminho, pá, é uma coisa impressionante. E muitos deles viram para aí 3 ou 4 vezes o filme The Way, não é? Com Martin Sheen, quando eu lhes disse, e eles dizem, pá, eu sempre que vejo aquele filme, recordo-me todos nós ali à beira das duas estátuas da chegada, as 2 estátuas dos peregrinos em Santiago, no Monte de Gozo. Epá, eu não consigo deixar de chorar, pá. E isso a mim toca-me tremendamente. Eu fico... É verdade. Completamente sensível. Eu estar a falar estas coisas não está a ser fácil para mim. Porquê? Porque eu sinto ali um fogo cá dentro que me impele a voltar ao caminho amanhã. É ótimo. Isso é ótimo. Mas tu sabe que eu aqui, como hospitaleira, eu tenho vontade de caminhar todos os dias. E há uma coisa, eu tenho a sorte
Eu tenho a sorte, Natália e Adriana, o caminho de Santiago passa atrás da minha casa. Sim. Só pegar a mochila e sair. Isso já me aconteceu muitas vezes. Ainda agora, no sábado, fui correr pelo caminho para Braga, e fiz uma etapa completa de 10 quilómetros da minha casa até à Maia, que é onde acaba a primeira etapa do caminho português, no caminho central de Santiago por Braga. Depois a gente pode falar daqui a bocadinho mais sobre isso. E de um enorme gozo ver as setas amarelas uma atrás da outra. Isso deve ser, esse é mais contagiante, né? Agora, sabe que isso que tu falou, É um que vício. quando tu pode contagiar um amigo teu que nunca pensou em fazer o caminho, isso aconteceu ontem comigo e tu falou exatamente uma coisa que eu falei. Uma amiga minha, que é guia de turismo também, mas nunca conectada ao caminho, muitas viagens, ela trabalhou em companhia aérea, sabe? Sempre viajando, mas nunca tinha cogitado o caminho. Aí, claro, né, a convivência vai fazendo com que aquilo não saia da cabeça. Claro, aí ela disse assim, tá decidido, eu vou fazer o caminho. Aí ela disse assim, que filme eu começo a ver para começar a entrar no mundo, né, do caminho? Eu digo, The Way. Em seguida ela mandou mensagem, já tô vendo. Sabe? Isso aí mostra o quanto a nossa energia peregrina vai tocando, seja o coração, seja a mente, né? Mas Sem dúvida, isso sem vai dúvida. modificando tudo. Eu acho que a maior prova de que a telepatia existe, sem querer entrar, obviamente, no universo esotérico, é a forma como nós transmitimos energeticamente as nossas emoções. Quando nós acreditamos tanto numa coisa, quando nós temos tanta paixão em algo, sai de nós, faz com que o nosso espírito toque o outro. É uma coisa impressionante. Isto torna-se verdadeiramente um vício. Torna-se mas é um vício, caramba, positivo. Isso é muito importante. Isso deixa-me, obviamente, muito. Quando eu consigo convencer, tenho um colega que quer fazer agora o caminho de Santiago e fartou-se de me fazer perguntas em, epá, e agora que tipo de botas é que é preciso? Que tipo de... Epá, sinceramente, isso é o menos que tens que pensar. Vai, que depois, olha, Deus e Santiago te ajudarão, pá. Com uma mais ou menos bolhas, pá. Faz-te a vida, faz-te ao caminho. Ultreia, Tsuzeia, pá. Isso é que é mais importante. E bom caminho. E isso que tu falou é verdade, né? O caminho vira paixão, sabe? E eu vou confessar que eu sou uma apaixonada pelo caminho português. Eu já fiz o francês, quero fazer o primitivo, ia ser esse ano meu próximo caminho, mas vai ficar para o ano que vem, eu vou fazer o primitivo. Mas o caminho português é uma coisa que me encanta, ele bateu forte, sabe? Ele O pegou caminho fogo. português é diferente dos demais. Enquanto que o caminho primitivo é um caminho natural, com muita dificuldade, é o mais difícil de todos. O caminho francês é o mais extraordinário em termos de património cultural. Nós podemos passar várias eras. Aquilo é um livro de história da arquitetura. O caminho francês é um livro de história da arquitetura. O caminho português é um caminho de raízes. É um caminho de culturas. O português dá-se muito aos peregrinos. E vocês, os vários caminhos, e nós vamos já ver isso daqui a bocadinho, porque eu espero a vossa condução para apresentar depois aqui para apresentar aqui depois aqui uma Não, a hora que tu apresentação. achar, pode até apresentar, porque é exatamente isso que a gente está falando, sobre essas Então, rotas variadas que existem por Portugal, né? Que não é então, só o central. Então, há uma coisa aqui que é importante, que é, estamos a fazer esta diferenciação entre os vários caminhos que existem. Efetivamente, o caminho central português é o mais conhecido e é aquele que é o segundo caminho mais percorrido de todos os caminhos oficiais do caminho de Santiago, depois do francês. E depois há outro caminho português, que é o caminho da costa, que é já o sexto caminho mais percorrido de todos. Ou seja, porque o que acontece exatamente em Espanha, vocês têm vários, têm o caminho francês, têm a Via de la Plata, têm o caminho moçárabe, têm o caminho inglês, por exemplo. Aqui em Portugal também temos várias rotas de peregrinação a Santiago de Compostela que estão devidamente comprovadas historiograficamente por vários investigadores, por monges, por por literários, por diplomatas europeus que fizeram o caminho.
E a realidade é que o caminho português destaca-se dessa questão por ser um caminho de raízes. Eu acho que o caminho português destaca-se sobretudo, vocês vão ficar a conhecer um país, como Portugal é um país tão pequeno, e as várias rotas de peregrinação conseguem passar por quase todo o território, vocês vão conhecer os aspectos culturais de um povo milenar como o português, de um povo que foi beber várias influências de vários povos, celtas, islâmicos, suevos, visigodos, franceses, toda uma série ainda antes, cartagineses, romanos, gregos, tudo foi cair aqui a Portugal. E essa é a razão porque depois Portugal teve a capacidade de dar novos mundos ao mundo. Foi essa transformação genética, cultural, que nós fomos desenvolvendo por via desse contacto com os vários povos que por aqui passaram, que permitiu a que Portugal depois se lançasse mar adentro. Mar adentro. E então, fazendo aqui uma alusão a esta apresentação aqui, nós temos todos estes caminhos, e que podemos ver aqui depois neste mapa. Eu sou professor, eu peço desculpa se, por exemplo, a minha apresentação é demasiado académica. Mas é ótimo, Arthur, porque, por exemplo, eu abri... Bom, eu botei na cabeça que eu vou fazer o da Geira. Então, sabe, tudo isso me mostrou a riqueza que tem de caminhos, que a gente muitas vezes não sabe. Muito bem. Então, nós temos o central. Quando eu estava olhando, eu fiquei impressionada, porque é muito bom, às vezes, o professor que é acessível. Porque na hora já me deu várias perguntas que eu tinha de roteiro. Já deixou. Mas esse é que é o objetivo de um professor. Claro. Eu conto muitas vezes anedotas porque as pessoas não podem ter sempre concentração. Tem que dar aqui forma de cativar. Hoje em dia, um professor é também em si um bocadinho um vendedor de conhecimento. E nós, por acaso, aqui em Portugal, eu tenho que admitir que tenho como um grande exemplo um grande estudador português que era Germano Saraiva, que ele ensinou gerações e gerações de portugueses a amar história. A amar história. Mas então, como eu estava a dizer, então, as rotas, os caminhos portugueses a Santiago de Compostela são estes que nós podemos ver aqui. O central, pela costa, temos o interior, temos o caminho de Torres, que a gente já vai falar daqui um bocadinho, temos o Sanabres, que pertence ao caminho, à Via da Prata, temos o caminho da Geira. Geira é uma via romana. Geira quer dizer caminho romano. Caminho romano. Este é o da Geira ou Arrieiros. E os espanhóis não lhe chamam nem o caminho da Geira, nem caminho dos Arrieiros. Chamam o caminho da Rainha Santa, que nós vamos ver aqui daqui a bocadinho. E havia variante espiritual do caminho português, isto já do lado da Galiza. Então nós aqui, o caminho português, o mais antigo é efetivamente o caminho central, aquele que nós vemos aqui no mapa. E este, sobretudo a partir de Coimbra, foi percorrido por Afonso III Magno, quando conquistou no século IX a cidade de Coimbra aos mouros, aos muçulmanos, aos islâmicos, que naquela altura eram o grande potentado na Península Ibérica, e depois peregrinou desde Coimbra até Santiago para agradecer ao apóstolo o ter conseguido conquistar uma cidade tão importante como Coimbra, porque é banhada por um importante rio chamado Rio Mondego. Mas então, este caminho, o caminho central, é também conhecido como Via Lusitana ou Via Marítima, desde a Idade Média. E é o segundo itinerário mais percorrido, só superado pelo caminho francês. Por exemplo, temos aqui aqueles que são, digamos assim, as etapas. Não é? Depois aqui eu posso partilhar com vocês a apresentação, e depois se quiserem colocar no site da comunidade, depois, a gente pode colocar depois descarregar. Podem ver aqui que o caminho central português de Lisboa a Santiago são 625, partem da Sé Catedral ou da Igreja de Santiago. Do Porto, que é o que a grande maioria dos peregrinos fazem, saem do Porto e caminham 240 km, mas há quem saia de Valença do Minho, que é o último território português no caminho, e percorrem 131 km. Eu, cá para nós que ninguém nos ouve, acho que sair do Porto é uma atmosfera extraordinária.
de Lisboa é extraordinário. Vocês vão passar, por exemplo, por uma cidade fundamental como Tomar e ainda como Coimbra. Mas tenho que admitir que o verdadeiro espírito jacobeu é sobretudo a partir do Porto, porque o Porto já tem muita tradição desde a Idade Média, tanto é que do Porto saem 3 vias, 3 outras rotas do caminho português. O caminho central por Braga, o caminho central por Barcelos e o caminho da costa. Compreendem? Está certo? Cá está. Das 6 pontes, eu achei super poética essa percepção, porque muitas vezes, por exemplo, as pessoas dizem que não querem fazer o caminho português porque tem muitas cidades e porque está muito urbano, porque não é... Dão outros enfoques. Aí hoje a gente conversando, o Arthur falou ele me deu uma visão tão poética, tão bonita, de um detalhe da cidade, o Porto, das 6 pontes, até fazendo uma analogia com Puente la Reina. Então, eu gostei tanto daquele teu toque, porque eu acho que muitas vezes as pessoas querem, em vez de fazer cada caminho diferente, porque não vão ser todos iguais os franceses, tem aqueles que querem fazer só os franceses, que também é uma ideia, maravilha, cada um faz as coisas né? Mas para quem quer fazer o português, tem outras peculiaridades e coisas muito lindas. Por exemplo, conta essa das 6 pontes que tu me falou hoje, eu achei tão doce. O que eu reparo é que a grande maioria das pessoas que vêm fazer o caminho português vem com uma espécie de preparação para o caminho francês. Deixa eu ver se tenho capacidade física para fazer. Mas depois, quando acabam o caminho português, dizem: epá, que maravilha! Porquê? Se é verdade que há algumas partes que são urbanas, outras são extraordinárias e são verdadeiras viagens no tempo, na história e na natureza. E a realidade é que aquelas cidades que têm, por exemplo, uma ponte, ou que nós ultrapassamos um rio, são muito especiais. E nós temos várias. Temos Coimbra, onde passamos a ponte de Santa Clara, passamos o rio Mondego. Temos o Porto, onde passamos o rio Douro. A palavra Douro não vem de dourado, vem de duro. Era um rio muito duro. E quando uma pessoa passa um rio, é mais uma dificuldade que ultrapassamos. É mais um obstáculo que passamos. É a passagem do tempo de pecado para o tempo de luz. A realidade é que as pontes, no ponto de vista simbólico, na história da humanidade, do ponto de vista quase semiótico, teve sempre um significado fundamental, como passagem da vida terrena para a vida celeste. Sim. Nós, por exemplo, outra cidade que é fundamental, que também tem uma ponte, é Ponte de Lima, cujo rio Lima antigamente era chamado Rio Letes pelos romanos, e até havia a lenda que chamava o rio Lima o rio do esquecimento. Quem passasse o rio Lima esquecia-se da sua vida anterior. Reparem então a natureza simbólica que o caminho isso português... aconteceu comigo. Não é? Não é? Isso aconteceu. Então, quando eu passei, esqueci tudo. Ó, vida nova no caminho português. Mais ou menos comigo também, Arthur, porque eu vim morar num lugar com ponte, e eu caminho no parque todos os dias e eu atravesso a ponte. Então, todos os dias... Sem dúvida. Mas já repararam, pontes de amizade. Claro, um amigo que nos espera do outro lado, por exemplo, não é? É lindo. Eu tenho que admitir que há, por exemplo, se vocês repararem aqui, tinha que ser quase um curso inteiro como o que estamos a fazer à sexta e ao sábado. Existem pontos fundamentais no caminho português, como por exemplo a Ponte das Febres na Galiza, que nos fala da lenda de Santelmo, por exemplo, entre outras pontes que nós podemos encontrar no caminho. E a cidade do Porto é obviamente extraordinária nesse contexto, porque é a cidade do país que mais pontes tem. É a cidade de Portugal com mais pontes. Compreendem? Daí que, e não é só isso, é quando uma pessoa, quando alguém descobre o Porto, bem, fica completamente entusiasmado pela ponte, mas também pelo rio, pelo seu casario, pelos seus palácios e igrejas, mas também pela riqueza e pela diferença que cada ponte sobre o Rio Douro tem. Está bem? O Arthur, tem o Luciano Santos Borges.
É um peregrino brasileiro que hoje vive em Lisboa. Ele está perguntando aqui, a sinalização saindo do porto indica todas essas variantes? Sem dúvida alguma. Existe até uma rua peculiar que é fundamental, que é a Rua das Flores. Na Rua das Flores, quando vimos da Sé Catedral, o caminho de Santiago no Porto começa na Sé Catedral, que é ali o coração da cidade. Foi ali. Tanto é que o primeiro bispo do Porto foi nomeado pelo arcebispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmires, que era o bispo Dom Hugo. E então, quando nós saímos do Porto, começamos a descer o chamado Morro de Penaventosa e ali, junto à Rua das Flores, escolhemos, queremos ir pelo caminho da costa, que escolhemos ir por Braga, que era o original, e depois, no século XVI, quando se construiu no século XIV, passagem para o século XVI, depois, entre o século XV e o século XVI, quando se construiu a atual Ponte de Barcelos, os peregrinos optaram por ir por Barcelos porque diminuía os quilómetros, e não é só isso. É que por Braga, como os meliantes, os ladrões já conheciam o caminho de Braga, estavam sempre à espera dos peregrinos para os assaltar. E como desconheciam o tramo de Barcelos, apesar de que por Barcelos já se caminhava, mas mais longe da cidade, mais para o interior, então, quando se construiu a Ponte de Barcelos, por Pedro Afonso, um dos condes de Barcelos, então começaram a ir para Barcelos. Então, pelo Porto existe exatamente placas que dizem caminho central português. Depois aparece caminho central, abrir parênteses por Braga. E ainda aparece o caminho português da costa. Perfeito. Tá bem? E nós vemos aqui. Aqui temos o caminho central por Braga. Aqui temos o caminho central por Barcelos. E aqui temos o caminho da costa, que depois podemos fazer um bocadinho para o interior, depois aqui em Esposende ligamos-nos ao mar, ou podemos fazer sempre pela Orla Marítima em direção à Vila do Conde, Póvoa de Varzim, por aqui afora, sempre com o mar acompanhado, que não vos aconselho nem no inverno nem no verão. No inverno porque é muito ventoso, no verão porque apanham grandes escaldões. Já os dois caminhos centrais podem fazer em qualquer altura. No inverno apanha mais chuva, mas tudo fica mais verde. Está bem? É interessantíssimo. Está bem? Ainda temos, para além do caminho central, ou pelos tramos do caminho central, o caminho central que vem de Lisboa e vai ao Porto, depois aqui podem escolher os 3 tramos, seja o central por Braga, seja por Barcelos. Dá para conhecer Guimarães, Braga e depois ir para Ponte de Lima também. Exatamente. Podem desembocar aqui, estão a ver? Ou então apanham para o caminho da Geira. Aqui é o caminho da Geira. Este aqui é o caminho da Geira. Vão para Braga e vão pelo caminho da Geira, pelo caminho da Via Romana. Está certo? Ou podem ir em direção a Valença. O próprio caminho da costa tem 2 variantes. Ou podem ir aqui de Caminha para Valença e apanham o caminho central, ou apanham um ferry, uma barca em Caminha, passam o rio Minho e entram na Galiza e vão aqui por Vigo, Vila Nova de Arousa, Ponte Sesures, e apanham aqui em Ponte Sesures, ou mesmo aqui atrás em Redondela, apanham o caminho central. Todos os caminhos vão dar a Santiago. Perfeito. Seja a partir de Espanha, seja a partir de Portugal, em qualquer altura. Mas para além destes, eu aconselho vivamente também a conhecerem estes que eu vos vou falar. O caminho de Torres, que foi um caminho promovido por um matemático da Universidade de Salamanca entre 1732 e 1734, quando ele peregrinou da cidade de Salamanca, quando ele era professor, e veio por aqui, entrou por Portugal, uma cidade lindíssima chamada Almeida, que fica numa cidadela abaluartada, que é esta aqui, Almeida. Foi por Almeida, foi até Lamego, que é muito conhecida pela escadaria da Senhora dos Remédios, foi até Amarante, que também tem uma ponte lindíssima, mandada a construir por um santo, São Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas. Porque não casas tuas novas, que mal te fizeram elas. São Gonçalo não queria fazer concorrência a Santo António, que era o casamenteiro das novas. Então optou por casar as velhas. Está bem? Isto é um dito popular português muito antigo. E
passou por Guimarães, Nós vamos para lá, Natália. Né? Onde terá nascido Portugal, onde terá nascido Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e depois a ir por Braga, foi Ponte Lima, Rubiães, por aqui afora. Este é o caminho de Torres, que foi então criado então, por Torres Villarroel, professor de matemática da Universidade de Santiago. Temos também, havia muita gente na Idade Média que ao fazer o caminho, a Via de la Plata, que vem de Sevilha, alguns fugiam à Via de la Plata original, que é o tramo do caminho Sanabres, que passa por Santa Marta de Tera, que é onde se encontra a escultura mais antiga de Santiago Apóstolo, e optavam por entrar no território português aqui em Bragança para fugir aos perigos do caminho. E depois voltavam a entrar em território espanhol aqui em Chaves, em Bragança, entravam aqui à Godinha e seguiam então para Santiago. Havia muitos peregrinos da Idade Média que optavam por fazer este tramo de Avenida da Prata, não pelo caminho original, mas por Bragança, que é uma cidade raiana, uma cidade entre fronteiras. Nós chamamos raia à fronteira entre Portugal e Espanha. Está bem? Seja entre Castilha, Leão, seja entre a Galiza. Está bem? Que são as comunidades mais próximas da fronteira com Portugal. Temos ainda o caminho da Geira dos Arrieiros. Arrieiros, o que é? O arrieiro era um condutor de veículos puxado por bestas. É isso que quer dizer arrieiro. E reparem, o caminho da Geira começa aqui em Braga e vai por aqui pelo Parque Nacional da Peneda Gerês e sai daqui da fronteira da Portela do Homem e entra na Galiza. Ora, os espanhóis não chamam o caminho da Geira, chamam o caminho da Rainha Santa. Porquê? A Rainha Santa Isabel, que era esposa do rei Dom Dinis, o Lavrador, ela foi 2 vezes a Santiago de Compostela. Porquê? Porque a Rainha Santa Isabel tornou-se santa porquê? Porque dela vem o milagre das rosas. Existe a lenda de que um dia o rei Dom Dinis proibiu que se desse pão aos pobres. E ela, como era tão misericordiosa, como era tão caridosa, ela ia para a porta do Paço Coimbra, que atualmente é o lugar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e ia distribuir pão aos pobres. E um dia Dom Dinis vinha no seu cavalo, reparou que a rainha estava a dar pão aos pobres. Que lavaides aí no seu regaço, senhora? Será pão para dar aos pobres? Sabeis vós que é proibido. E ela então, iluminada por Deus, por Nossa Senhora, por Santiago, quem sabe, diz, não, senhor, no meu regaço não trago pão, trago rosas. E então Dom Dinis, pedindo-lhe para mostrar que ela tinha seu regaço, quando levantou o vestido, saíram então dúzias e dúzias de rosas. Então a ela se outorga o milagre das rosas. Então ela vai 2 vezes a Santiago para agradecer o milagre das rosas. O primeiro para agradecer o milagre das rosas e o segundo para entregar-se a Deus. Ela torna-se freira do Carmelo, do Mosteiro de Santa Clara em Coimbra. Tanto é que depois ela vai querer ser sepultada vestindo as vestes de freira e de peregrina. Inclusivamente vai estar no seu túmulo, que fica no Mosteiro de Santa Clara Nova, onde existe um albergue lindíssimo. Quem fizer o caminho central português e passar por Coimbra pode ficar nesse albergue. Existe lá o bordão que o arcebispo de Compostela, Berenguel de Landoira, ofereceu à Rainha Santa por tal peregrinação. Está bem? E ela, quando fez a peregrinação, fez por este trecho. Ela não foi por Barcelos, ela não foi pelo caminho central, ela chegou aqui a Braga e veio pelo caminho que nós hoje conhecemos como o caminho da Geira dos Arrieiros ou o caminho da Rainha Santa até Santiago da Compostela. A primeira vez... Passa em Ourense. Exatamente, passa aqui por... não passa por Ourense, passa ao lado de Ourense. Este não passa por Ourense. O caminho do interior é que passa por Ourense. O caminho que vem para o Viseu,
é que passa por Ourense. O caminho da Geira originalmente não passa. Há quem faça um desvio, porque Ourense tem uma... É espetacular, é lindíssima. Tem uma catedral, tem uma igreja de Santiago lindíssima também. Então dá para ir fazer o desvio e acrescentar. Vocês podem ir aqui em Ribadávia e virarem para Ourense. Andam um bocadinho mais, pelo menos mais 70 quilómetros, depois tem que voltar outra vez. Pronto. Mas aqui, a Rainha Santa, ela foi 2 vezes. A primeira vez com o seu séquito, com toda a sua corte, e a segunda, diz a lenda, que terá ido a pé. Terá ido a pé. Todas estas histórias são muito, muito bonitas. Depois ainda, junto ao caminho central, temos ainda uma variante que ficou muito conhecida inicialmente por uma questão turística, que é a variante espiritual do caminho português, que é aquela variante que recorda a peregrinação que Santiago terá feito no norte de Portugal e onde ele vai conseguir evangelizar dois discípulos, que é São Pedro de Rates, que vai se tornar o primeiro bispo de Braga, e Basileu, que vai se tornar o primeiro bispo do Porto, segundo a tradição. E terá feito este caminho, Santiago, quando vem em direção a Santiago. E depois, quando ele veio da Palestina, com Teodoro e Atanásio, ele terá percorrido aquilo que se chama a Loca Marítima, desde aqui a Ria de Arouça até Padrão. Então esta variante espiritual procura recordar a Traslácio, que é a tal episódio da vida de Santiago, que nos recorda a vinda de Santiago, então, desde o porto de Rafá até a Iria Flávia, atual Padrão. Mas este variante espiritual é muito bonita, porque vocês passam por um mosteiro extraordinário, que é o mosteiro de Santa Maria da Armenteira. Passam, por exemplo, por uma terrinha muito bonita, cheia de espigueiros e cruzeiros, os hórreos cruzeiros, que é com barro, e ainda pelas Rias Baixas, Vila Nova de Arouça, Vila Garcia, e podem apanhar aqui a chamada Barca do Peregrino, onde podem fazer o restante caminho até Ponte Cesures de barco, recordando então esse traslácio dos restos mortais do apóstolo Santiago. Aqui tem algumas pormenores que eu acho que é importante, não é? O caminho central, que eu destaco sobretudo a cidade de Lisboa, Santarém, que é chamada capital do gótico português, Tomar, que é a capital dos templários, é o grande bastião templário do território. Há quem diga até, que ninguém nos ouve, que o Santo Graal estará escondido debaixo da charola templária do convento de Cristo em Tomar. Temos depois Coimbra, que é conhecida como a cidade dos estudantes, o Porto, que é a cidade do trabalho, a cidade industrial, Barcelos é muito importante, porque aqui nasceu a mais importante lenda portuguesa dos Caminhos de Santiago, que é a lenda do Galo de Barcelos, que é uma lenda muito semelhante à lenda dos galos de Santo Domingo de la Calçada, no caminho francês. Temos depois Valença, que é a última cidade portuguesa do caminho português de Santiago. Temos Tui, temos Pontevedra. Pontevedra, para quem não conhece, é fundamental porque nela se encontra a Capela da Virgem Peregrina, que é a única capela que existe em forma de concha de vieira em todos os caminhos de Santiago. Chegamos a Padrão, que é a grande cunha, a grande meta. Provavelmente, antes de Santiago, era Padrão a grande meta dos caminhos. Porquê? Porque aqui é onde se diz, terá Santiago predicado com grande fervor, e terá sido aqui que a sua barca terá aportado. E ainda hoje podemos ver, segundo a tradição, a pedra, a ara votiva, onde Teodoro e Atanásio, os discípulos que acompanharam os restos mortais de Santiago em direção à Galiza, onde podemos ver a pedra na igreja de Santiago, onde podemos ver a pedra onde terá sido amarrada a barca de Santiago. Temos aqui algumas imagens que eu tive o gosto de, obviamente, ver. Vejam lá, cortem-me quando quiserem. Esta é a minha cidade. Tem uma pergunta aqui da Terezinha, ela está perguntando, então eu posso ir a Santiago por um caminho e voltar ao Porto por outro? Sem dúvida alguma. Por quê? Porque agora, essa pergunta é espetacular,
porque desde 2014 se tem feito o esforço de marcar desde Santiago outro caminho que é muito importante também para os portugueses, que é o caminho para Fátima. São as setas azuis. É as setas azuis, muito bem. Peregrina-se a Fátima por causa da aparição, das várias aparições que ocorreram em 1917 numa pequena localidade no centro do país chamada Fátima, e desde então os portugueses sempre peregrinaram, mas nunca esqueceram Santiago de Compostela. Nunca esqueceram. Arthur, olha só, lembra que eu tenho meus avós, São Ferreira e Arruda, de Braga, e eu, quando criança, fui com os meus pais fazer um resgate em Fátima. Eu era bem pequenininha, devia ter 9 anos, e eu fiquei muito emocionada, chorei, achei muito bonito. E tem a ver com uma pergunta que eu tinha pensado, que eu estou pensando em te fazer desde que a gente começou, que, claro, eu puxo o assado para minha sardinha, que é falar em Braga, né? Porque é um resgate ancestral que eu quero fazer. Muito bem, sonho, muito bem. Né? Eu acho que Braga... O meu avô, ele foi adido cultural do México, e eu era pequenininha e eu dizia, mas por que tu não é adido cultural de Braga, em vez de ser de Portugal? Então eu queria saber, assim, o que tu diria, alguma coisa ancestral para alguém, assim, que tenha a origem portuguesa? Eu tenho vários amigos que eu estou vendo aí que estão assistindo, que têm origem portuguesa, que nem eu, e que têm, assim, essa ligação com Portugal. O que tu diria que seria em termos de poesia, romance, imperdível para o aspecto ancestral, para o aspecto, sabe, de tu te lembrar das tuas raízes? Braga é a cidade primaz das Espanhas. A realidade é que Braga, costuma-se dizer que é tão antigo como a Sé de Braga, como a Sé Catedral de Braga. Braga é a cidade mais antiga de Portugal. Em Braga mora muito da cultura portuguesa. Porquê? Porque em Braga nasceu, digamos assim, muito da cultura portuguesa. Porque Braga nasceu com os celtas. Com os celtas. E quando os romanos conquistaram a Península Ibérica, uma das primeiras cidades que fundaram foi Braga. Prácara Augusta, no tempo do primeiro imperador romano, Caio César Augusto. Certo? Otávio César Augusto. E a realidade é que, desde sempre, que Braga vai ser o baluarte cultural e religioso de toda a Península Ibérica. Tanto é que o arcebispo de Braga é o arcebispo primaz das Espanhas. É o mais importante arcebispo da Igreja Católica em toda a Península Ibérica, apesar de ter tido sempre uma rivalidade muito grande com Santiago. Eu, no meu curso, tive a oportunidade de vos falar que o primeiro arcebispo de Santiago, Diego Jalmires, roubou as relíquias da Sé de Braga, as relíquias de São Frutuoso, de Santa Susana, de São Vítor, também. E então, isto é no século XII, e que só foram devolvidas no século XX à Diocese de Braga. Vocês verem esta rivalidade entre Braga e Santiago. Mas a realidade é que, e estamos a falar de que Santiago e Braga estiveram sempre muito ligadas, porque tiveram santos em comum. Portanto, trabalharam com Santiago, com Braga, como com Santiago. E essa origem celta que é super mágica, que pouca gente sabe de Braga, né? Isso. Braga é Roma de Portugal. Braga é Roma de Portugal. Houve um arcebispo chamado Dom Diogo de Sousa, que quis transformar efetivamente Braga como a Roma de Portugal. Tanto é que em cada esquina da cidade dos arcebispos se encontra uma igreja, uma capela. Nós temos um Largo de Santiago, nós temos uma igreja de Santiago também. No entanto, Braga também está muito relacionada com estes ritos pagãos dos celtas. Tanto é que na própria Catedral de Braga há uma imagem da Virgem do Leite,
que não é nada mais, nada menos que uma antiga divindade romana, que era a deusa Ísis. Claro. Está certo? Tem ramificações celtas e egípcias. Estão para ver. Braga é um mistério. Até que vocês, quando chegam a Braga, podem Arthur, eu vou lançar o oráculo das virtudes do Caminho de Santiago lá em Braga contigo. Tá? Acho muito bem, terei todo o gosto. A honra será minha. A carta, inclusive, o fluxo, que tem muito a ver com Celta e tem muito a ver com ancestralidade. E eu sou muito agradecida, porque a primeira hora que tu falou comigo, tu já veio assim me dando um abraço. Tu não achou pueril esse resgate ancestral, tu já valorizou e me deixou muito comovida, muito agradecida. E há uma coisa que é importante. Em Braga é muito interessante, porque Braga tem esta conexão também com Santiago, que nós falamos do Pico Sacro e o próprio Sim. Monte Libradão. Por exemplo, em Braga, quando vocês forem visitar Braga, quem não conhece Braga é lindíssimo, não só pelo centro histórico, mas também pelos chamados 3 sacro-picos, sacro-montes de Braga, que é o Bom Jesus de Braga, o Sameiro, que são 2 basílicas fundamentais. Tanto é que o de Bom Jesus é lindíssimo, porque ainda por cima é em escadaria, e onde vocês, essa escadaria recorda-vos o martírio de Jesus Cristo, os 5 sentidos do ser humano, as 4 principais virtudes de um cristão e a via sacra, é lindíssimo. Efetivamente, Braga, a Basílica do Sameiro, que é uma basílica também de enorme devoção, e ainda o Pico de Santa Margarida da Falperra. Reparem, é uma cidade de tal maneira simbólica no ponto de vista cultural, mas também, sobretudo, religioso, que para além do centro histórico pejado de igrejas e de capelas, tem também estes sacromontes que representam em si também 3 peregrinações diferentes dentro da própria Braga em si. Ou seja, antes de irem a Santiago, podem peregrinar dentro de Braga a estes 3 sacros montes. E vive-se em todos eles uma energia muito, muito, muito própria, muito autêntica, e claro, depois com a gastronomia que Braga nos apresenta, desde a doçaria ao bacalhau, está tudo dito, está tudo dito. Eu queria falar-vos aqui uma coisa que era importante, porque depois a vocês, na conversa que tivemos anteriormente... Falar da gastronomia portuguesa, a essa hora, 7 horas da noite no Brasil, dá água na boca. Eu ainda nem jantei, para vocês verem. Ter vontade de comer qualquer coisa também é uma judiaria, né? No Caminho Central, antes de falar na minha cidade invicta, na minha cidade do Porto, que é para mim a cidade mais bonita do mundo, não é? Eu também acho. Não é? Quando vocês saem de Lisboa, quando vocês vêm de Lisboa, vocês vão passar por uma cidade que é fundamental, que respira medievalismo, que respira literatura de cavalaria, que respira armaduras, que é Tomar. Tomar foi fundada pelos templários, pelos pobres cavaleiros do templo, dos pobres cavaleiros de Cristo e do templo de Salomão, que o nosso amigo Jorge Cáceres tanto conhece e tanto nos tem dado a descobrir. Este Tomar foi fundada pelos templários, nomeadamente por um dos mais importantes grão-mestres da história dos templários, que é Gualdim Pais. Dizem muitos que por baixo deste convento, o convento de Cristo, se encontra, quem sabe, o tesouro dos templários e o Santo Graal. Santo Graal. Este castelo que vemos aqui, entre outros, que se encontrava ali junto ao Rio Tejo que desagua em Lisboa, chamada Linha Defensiva do Tejo, os templários ficaram à frente de vários castelos fundamentais para a história de Portugal, como o Castelo de Almorol, o Castelo de Ceras, o Castelo Branco, e construíram este castelo, que é o Castelo de Tomar. E a igreja do Convento de Cristo, que é muito conhecida pela sua charola templária, é em forma octogonal, tipicamente uma característica arquitetónica típica das construções templárias, cheias de significados, cheia de simbologia templária, respira universo, simbologia e misticismo templário. E este é o Dom Gualdim Pais, que foi cavaleiro de Dom Afonso Henriques
Ele que teve 5 anos em Jerusalém, nas cruzadas, juntou-se aos templários, convenceu os templários a virem para Portugal e ajudar Dom Afonso Henriques para a independência de Portugal e também na luta contra os mouros, contra os muçulmanos. Está bem? E é uma preciosidade ver este convento de Cristo, que é património da humanidade, pela Unesco, e tem das maiores construções arquitetónicas, tanto é que depois existe aqui uma janela, que é a janela manuelina, a janela do capítulo, cheia de simbologia templária, mas também simbologia da expansão portuguesa, caravelas, cordas, monstros marinhos, esferas armilares. Depois de Tomar, se tiverem alguma pergunta sobre Tomar, digam, por favor. Eu tenho um comentário só, Arthur. Muito bem. Interrompam-me quando vocês quiserem, porque acho que é muito mais interessante esta nossa... Eu quero só dar o meu depoimento, assim, por Tomar, que o ano passado, quando eu fui fazer o caminho de Fátima a Santiago, estava decidido, Fátima já sobe, vai para Santiago, tá? Mas aí, conversando com Jorge Cáceres, uma vez, ficou aquela pulguinha de Tomar na minha cabeça. Depois eu estava em junho, eu estava no Porto, na casa de um amigo, e tinha um pessoal que estava chegando de Tomar, sabe? Daí eu comecei a juntar as peças, eu digo, opa, tem coisa aí, eu tenho que ir para Tomar. E quando eu fui, estava eu e mais 3 amigas, nós resolvemos sair de Fátima, eu disse assim, vamos acrescentar um dia de caminhada e vamos a Tomar. E assim, ó, eu te digo que valeu cada passo que nós demos para chegar até lá. Tomar faz parte do caminho central. Tomar está mesmo no que você não precisa fazer nenhum desvio. Fátima podia sair já, não passaria por Tomar, nós espichamos, né? A gente saiu para o lado e subiu até Tomar. Então foi assim, ó, foi um caminho duro, sabe? Ele é muito sozinho até lá, não tinha quase ninguém, mas valeu cada momento que nós tivemos em Tomar. Uma porque a gente chega pelo aqueduto, né? Aquele. Sim, sim. Tu até comentou que não é medieval, mas ele é muito lindo. E depois a gente chega pelo convento e pelo castelo dos Templários. E depois a própria cidade, a igreja, a praça, toda ela respira a vida templária. Desde o restaurante até a loja. Sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Em função dos e templários. Tem uma ponte. Tomar também tem um rio e tem uma ponte. Tem, é lindo. Tu sabe que eu me lembro que eu entrei na igreja e eu comecei a tirar fotos e mandava para o Jorge Cáceres. Olha esse detalhe, olha aquele detalhe, onde tudo remetia aos templários. Eu super indico que cada pessoa que possa ir a Tomar e viver um pouco essa energia da cidade, não perca essa oportunidade, é maravilhoso, maravilhoso. E há uma coisa que é interessante, é que a própria estrutura do castelo e depois do convento é em si mesmo um rito iniciático. Quando nós entramos no castelo, estamos a entrar num universo, estamos a esquecer-nos e estamos a entrar num tempo diferente, e à medida que nós vamos aproximando da entrada do convento, nós vamos sentindo quase como uma espécie de rito de iniciação e de treinamento templário, e nos vamos inteirando do verdadeiro espírito da simbologia templária, vamos sendo cada vez mais invadidos, e quando entramos finalmente na igreja é quando nos sentimos verdadeiramente dignos, porque já fizemos esse rito de passagem, e quando chegamos à charola, sentimos quase como seres novos, imbuídos nessa atmosfera que ultrapassa dimensões temporais. Isso é extraordinário e torna efetivamente Tomar uma experiência mais enriquecedora do caminho português. Sem dúvida. Eu equiparo a transformação que nós temos a oportunidade de um ponto de vista semiótico e, por que não dizer também espiritual, se quisermos dizer assim, quem efetivamente acreditar, eu faço esta conexão de Tomar com o caminho português como Ponferrada no caminho francês, por exemplo. Ponferrada também sente-se muito essa atmosfera quando entramos no castelo de Ponferrada. Com certeza. Impressionante. Já para não falar, claro, ainda mais atrás, e nosso amigo Jorge, por exemplo, tem falado Eunate, eu estou muito ansioso por conhecer Eunate no caminho aragonês, que eu não conheço. Eu fiz o caminho por Roncesvalles. Nós já temos
com vários combinados, porque tu vê que quando a pessoa encanta, eu já estou encantada, vou passar 6 dias aí contigo lá em Porto, e tu vai vir passar aqui 6 dias para nós poder ir para o NAT, para a gente poder fazer rituais todos. Mas é claro que sim. E aí Mas é claro que sim. convidar o Cáceres também para vir, a Adri, todo mundo. Eu vou junto com o Porto. Bem, tá? Mas aí está. Nós chegamos aqui à cidade do Porto. A cidade do Porto é conhecida pela cidade por causa do vinho do Porto. O vinho do Porto é dos mais conhecidos vinhos do mundo. Não é propriamente um vinho, é um vinho licorado, um vinho doce. E é dos poucos vinhos do mundo, algumas versões do vinho, que envelhecem em garrafa. Vocês podem oferecer o vinho, chamado vinho vintage, em garrafa a uma pessoa, que a pessoa, passado 100 anos, pode beber o vinho, desde que esteja bem guardado. E o vinho do Porto, e o Porto, para além de ser conhecido pelo seu casario, que parece uma cascata de casas, pelas suas pontes, pelos seus barcos rabelos, pelo seu vinho do Porto e pelas suas caves, é também conhecido por ser um centro gastronómico extraordinário. E aqui confluem saberes e culturas desde a época industrial portuguesa, desde os imigrantes que estiveram no Brasil e que depois voltaram para Portugal e que fundaram escolas, fundaram centros de apoio aos mais necessitados. E tudo isso congregou depois para uma característica muito portuguesa, que é o de gostar de comer bem. Por exemplo, aquele bacalhau que vocês conhecem, bacalhau do Porto, no Brasil, é conhecido no Porto como bacalhau à Gomes de Sá. Foi um senhor aqui do Porto que criou essa receita e que depois se tornou vendedor de bacalhau para o Brasil. E qual não foi o meu espanto quando eu falava com brasileiros, eles me diziam: o bacalhau é pescado no Porto? Não. O bacalhau é pescado na Noruega, vem para Portugal, é secado, tem depois ali uma técnica de seca, e depois é vendido para o Brasil. O bacalhau do Porto não nasce no Porto, não é pescado no Porto. É pescado em terras muito frias, na Noruega, na Terra Nova. E depois, claro, quando vocês vierem aqui ao Porto, têm que ouvir falar das tripas à moda do Porto, que são vísceras de animal, do porco, não é? Que nos aluda uma antiga lenda que se dizia que quando os portugueses tentam conquistar o primeiro território ultramarino, que foi Ceuta, agentes do Porto ofereceram a carne aos marinheiros e ficaram apenas com as tripas. E juntou-se-lhe feijão e então fez-se célebres tripas à moda do Porto. Mas depois temos ainda outra iguaria extraordinária, que são as francesinhas, que o nosso amigo Jorge, quando veio-me cá visitar ao Porto, ficou verdadeiramente enlouquecido. A francesinha, que é um prato que surgiu no século XX, que é uma sanduíche de origem francesa, que foi um imigrante português do Porto que esteve na França, veio para o Porto trabalhar num restaurante chamado A Regaleira e depois criou esse sandes picante. É uma maravilha. Pronto. Falando aqui só um bocadinho mais nos aspectos, temos aqui outra cidade que é fundamental, que é a cidade de Barcelos, que é onde vem então, isto já na zona norte do país, depois de saírem do Porto, Barcelos e a sua ponte sobre o rio Tâmega, sobre o rio Cávado, peço desculpa. Aí de Barcelos. O Lúcio de Barcelos é um amor. Oi, sem dúvida, o Lúcio do Albergue de Barcelos. Sim, e os amigos da montanha também são espetaculares. Aqui neste palacete, que atualmente é um museu arqueológico, onde se encontra o Cruzeiro do Galo de Barcelos, que aluda à lenda de um peregrino que foi injustamente acusado de ter roubado um hospitaleiro, foi julgado e foi condenado à forca. E no momento em que ele foi julgado à forca, e ele antes tinha sido presente a um juiz, o juiz estava a comer um grande de galo, exatamente como em Santo Domingo de la Calçada, e o juiz disse assim para o peregrino: é tão certo tu seres inocente como este galo cantar. Então, no momento em que ele ia sendo enforcado, Santiago terá aparecido, segurou os pés do peregrino e o galo cantou. E diz a tradição que quando o peregrino veio de regresso de Santiago em direção, uns de direção a Coimbra, outros de direção a Lisboa, terá construído pelas suas próprias mãos este cruzeiro,
tendo ficado conhecida como o Cruzeiro do Senhor do Galo. Este cruzeiro é a prova viva, porque toda a lenda tem um fundo da verdade, não é? É a prova viva que aquela que é conhecida como a lenda mais importante do caminho português de Santiago tem um fundo da verdade. E depois, claro, temos aqui... Oh, Adriana, conhece esta ponte? Conhece esta ponte? É a Esta ponte aqui é a que eu ponte... falei. Exatamente. Esta fotografia eu tirei na margem do rio. Exatamente. Mas antes dava para a gente descer, né? Ainda dá, só que é um caminhozito que tu chegas aqui, este aqui é tal ponte, tem uma capelinha aqui, e depois desta ponte entras na Avenida dos Plátanos e chegas a Ponte de Lima. Ponte de Lima, exatamente. Só para o pessoal saber que antes nós estávamos conversando e falando sobre o caminho português, e eu comentei que nessa ponte, uma vez, no meu primeiro caminho português, em 2015, eu desci para molhar os pés na água, porque a água é cristalina e gelada. E tinha umas pedras, e tinha uma senhora lavando roupa. Ela carregava um carrinho, assim, grande, e levou o carrinho até a beira do rio, e ali ela lavava roupa. E isso é uma coisa que eu me lembro muito, porque são várias aldeias, né, Arthur? Sem E essa dúvida. senhora, eu comecei a conversar com ela, e ela me contou que os filhos tinham dado para ela uma máquina de lavar roupa, mas que para ela a roupa não ficava limpa dentro daquela máquina. Ela gostava de lavar a roupa na beira do rio. Então, ela descia, ela juntava, empurrava no carrinho e ia buscar. Então, é aquela coisa que não é nem o resgate, é eles permanecerem num tempo que faz bem para ela, fazia bem para ela. Aquela cultura ela tinha, sei lá, da mãe, da avó, mas a máquina de lavar roupa estava na casa dela, mas ela não queria. Ela queria aquele resgate, aquilo que ela gostava. Eu fiquei um tempo conversando com ela e depois fui para Ponte de Lima, mas aquilo eu nunca tenho que mais admitir que os astros conectaram. Porquê? Porque quando eu fiz a última vez que eu fiz o caminho português, fiz com os meus alunos da Universidade de Cena Contemporânea, que eu presto aqui uma singela homenagem. Temos aqui alunos quase com mais de 80 anos que fizeram com mais de 20 km, fizeram 30 km a pé comigo. Foi uma coisa impressionante. Não é? Impressionante. E essa senhora, quando nós passamos em 2019, ainda estava a lavar, ainda estava a lavar, e teve essa mesma conversa com uma aluna nossa, a dona Avelina, em que ela lhe dizia... para ti. Olha, nós todos, Universidade Sênior Contemporânea, ela está nos assistindo. Ela teve essa mesma conversa com a dona Avelina e com mais outras duas, em que ela dizia que os filhos lhe tinham oferecido uma máquina de lavar, mas que continuava a lavar o tanque, porque sempre se conheceu assim. Mas ela tinha orgulho de continuar. Ela sempre lavava aqui no Rio, sempre lavava aqui no Rio. E não é só o fato de lavar, é toda a magia, né? De ir até é uma questão cultural, é uma questão cultural. Lava a alma junto na beira do rio desse lindo, né? Sem dúvida. Existe até uma música portuguesa que depois vocês podem procurar na internet, no YouTube, que se chama Água Fria da Ribeira. Água Fria da Ribeira? Água Fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu. É muito gira, a letra é muito gira. Água Fria da Ribeira, está bem? Ok, já anotei aqui. Agora vocês falando, eu me lembrei, agora na pandemia tiveram 2 peregrinos adoráveis de Portugal, de Nazaré. Nazaré fica no centro do país. Olha, muito perto de Fátima, muito perto de Fátima. Vai para fazer Fátima, passar por Nazaré, muito, porque é uma cidade tão charmosa, né? Claro. Aqui em Ponte de Lima temos então aqui, olha, que é um dos lugares onde tem um dos albergues mais interessantes do caminho português. Tem aqui um albergue municipal, e atrás do albergue tem o Museu do Brinquedo Português, do Brinquedo Popular Português, onde vocês, nesse museu, também ficam a conhecer um bocadinho da cultura portuguesa. Está bem? E se tiverem a oportunidade, comem a maior gastronomia desta terra, que é o arroz de sarrabulho. Tomem nota, comecem a tomar nota. Quando chegarem a Ponte de Lima, têm que comer arroz de sarrabulho. Eu comi. Eu preciso Maravilha. comer. Eu preciso comer. Quando? Arroz de sarrabulho, tem que ser. Eu vou ter que fechar o albergue semana que vem para ir lá ficar contigo. Pronto. Vamos lá, arroz de sarrabulho, é espetacular. Em 2015, eu tenho um grande amigo que mora em Vila do Conde, é Arthur também, e ele é hospitaleiro e tal, e me levou em Ponte de Lima para comer o arroz de sarrabulho.
E eu Muito bem. fiquei assim, não vou. Cara, muito gostoso, muito E gostoso. depois acabas com leite creme, um doce, leite creme torrado, uma Minha maravilha. avó fazia mais leite creme. Um vinho verde do Alto Vinho verde, Minho, sim. loureiro, e olha, e tá, loureiro ou alvarinho. E olha, está um almoço entre convivas, entre amigos, maravilhoso, maravilhoso. Tem duas perguntas aqui que a gente podia já responder. Uma, estão perguntando se o Caminho Português tem bastante albergues e se precisa chegar cedo porque os albergues lotam. E outra está perguntando aqui também a mesma, nessas cidades tem albergue para os peregrinos também? Ora Pode bem, responder. o caminho português é um exemplo a seguir. O caminho português está muito bem munido de albergues. Verdade. Todas as principais cidades do caminho, seja do caminho central, seja do caminho da costa, onde estamos a ver aqui, todos eles têm um albergue municipal e todos eles têm albergues de associações de caminhos, de bombeiros, de paróquias. Vocês, e depois têm hostels, mas vocês não vão sentir dificuldades. Verdade. Nesta altura da pandemia, claro, tem que reservar. Mas num momento comum, vocês não vão ter dificuldades. Podem crer. Vocês têm albergues públicos e privados, por exemplo, em Vitorino dos Peães, no que diz respeito a carinho, eu destaco a Casa da Fernanda, em Barcelos, antes de Barcelos, a Pedra Furada, do nosso amigo Ser Herculano. Bom albergue, é municipal e é muito bom o albergue. Muito bom. Por exemplo, o albergue no Caminho da Costa tem o albergue de São Miguel de Marinhas, por exemplo, junto a Esposende. Tem, por exemplo, em Castelo da Neiva, que é Castelo da Neiva aqui, que está aqui, que foi onde surgiu a primeira igreja dedicada a Santiago, fora da Galiza, por exemplo. Mas em todos, olha, em Viana do Castelo, tem um amigo que é o Ricardo, que é brasileiro, que está à frente do albergue diocesano da Cruz dos Caminhos, em Viana do Castelo, que também tem feito um trabalho espetacular. E agora no Covid, estão perguntando aqui, como está o Caminho Português nesse período Covid? Penso em ir outubro, saindo do Porto. Está espetacular. Cada vez mais pessoas têm feito. Eu estive a fazer o Caminho da Costa, acabei há pouco tempo em Valença, e está. Eu queria deixar, obviamente, aqui um abraço também aos amigos do albergue de São Bento, ali em Caminha. Em Caminha também é gente muito boa, pá, que é um albergue privado, mas também é gente muito boa, gente de bem. Por isso, pá, não vos vou faltar. Depois eu tenho ido a muitos albergues fazer queimada galega, realizar a queimada galega, tem uma festa, aquilo fica. E não são poucos os albergues em que vocês, o próprio albergue oferece-vos o jantar. Tu dizes, por exemplo, na casa da Fernanda não há lugar a nenhum pagamento, vocês dão o que quiserem. Há pessoas aqui que se entregam aos peregrinos de uma maneira extraordinária. Claro que aqui depois temos o reverso da medalha. Infelizmente, como o Caminho Português se tornou tão conhecido, depois houve vários prefeitos que mudaram às vezes alguns tramos do caminho para o tornar mais turístico, criaram-se passadizos, foram-se atraindo turigrinos que aqui, de uma forma ou de outra, lá foram desvirtuando o caminho, mas ele nunca perdeu a sua essência, e a realidade é que o caminho é aquilo que nós quisermos também. Compreendem? E se nós vamos com o espírito de entrega e de agradecimento, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, turista exige, peregrino agradece. É verdade. Então, se nós formos com o espírito de peregrino, não há peregrino que nos diminua a sensação. Nós só temos é que nos afastar disso e juntarmos àqueles que, imbuídos do mesmo espírito que nós, vai saber bem criar amizade com eles para toda a vida. Está bem? Tínhamos aqui o Caminho da Costa, o Caminho do Interior, mas depois vocês podem ver esta matéria quando a Adriana e a Natália publicarem. Também não quero tornar fastidioso, obviamente, esta nossa relação. Prefiro muito mais dialogarmos, vocês fazerem-nos perguntas, mas, claro, à medida que eu vou falando, vocês verem aqui algumas imagens que retratam os principais
cidades, vá lá, digamos assim, os principais núcleos culturais que nós podemos passar no caminho, nas várias rotas de peregrinação portuguesas a Santiago de Compostela, sendo que temos aqui então a variante espiritual, sendo que, para mim, a parte mais fundamental desta apresentação que eu tenho aqui, pequenina, é isto aqui que eu queria. E que o caminho de Santiago tem-me ensinado, tem-me criado em mim várias dimensões. E hoje, quando eu falo do caminho de Santiago, eu falo das várias dimensões que o caminho tem criado em mim. A primeira é o caminho do conhecimento. Levar as pessoas a descobrir o património cultural e natural do caminho de Santiago, para mim tem sido uma paixão imensa. Tem sido a mim uma alegria tremenda. Vocês nem imaginam a energia que foi os meus alunos abraçarem-me de uma forma emocionada quando chegámos à Praça das Pratarias, em Santiago de Compostela, que é onde termina o caminho português. Não é no Obradoiro, é na Praça das Pratarias. Toda a gente abraçaram-me. Pessoas de outras cidades, outros portugueses que tinham visto os séniores da Universidade de Cena Contemporânea chegarem a Santiago, a abraçarem-se, a chorarem e a gritarmos de alegria, pessoas a baterem-nos palmas. Foi uma coisa impressionante, foi uma energia. Eu acho que a Terra mudou o seu eixo com o impacto energético desse momento. Eu acho que a gente desviou-se um bocadinho da nossa elíptica em volta do Sol, tal foi a capacidade gravítica desse momento, porque imaginem, nós tivemos pessoas na última etapa, Padrão Santiago, andamos 32 km, tivemos duas alunas que diziam: professor, não posso mais, mas caramba, eu hei de conseguir. Pessoas com mais de 70 anos, com grandes dificuldades, e que rezaram ao apóstolo e a todas as suas forças e conseguiram chegar. E no final do dia, ainda fizeram mais 7 km, acabaram o final do dia com 39 km nas pernas, a cantar música tradicional portuguesa pelas ruas de Santiago. Uau! Uma coisa impressionante. E depois tivemos a missa de peregrino em São Fiz de Conceição Lóvio, onde o padre me convidou a dizer umas palavras, e foram momentos únicos, que ficarão guardados. E há muita gente que me diz: professor, eu digo-lhe sinceramente, foi das aventuras mais bonitas que eu já vivi nos meus 80 anos de vida. E isso deixa-me muito contente. Né? É gratificante enquanto professor e enquanto amante do caminho. Com certeza. Para além disso, para mim, não é? Temos aqui, por exemplo, fotografias, não é? Temos este senhor aqui, o nosso amigo Sr. Porfírio, que já faleceu com 92 anos, que levei-o a Santiago, levei-o aqui a ver um dos lugares mais especiais para mim nos caminhos de Santiago, que são as estátuas da chegada, no Monte de Gozo, não é? Todas estas pessoas aqui, muitas delas fizeram comigo o caminho de Santiago, que esta senhora, a Dona Margarida, a Dona Emília, a Dona Fernanda Fonseca, a Dona Luísa, muitas destas pessoas fizeram comigo o caminho de Santiago, desde o Porto a Santiago de Compostela, e ainda hoje choram quando se lembram disso, não é? Meus amigos, eu sou um homem de fé, e para mim o caminho de Santiago também é um caminho de fé. Eu tive a oportunidade de tirar fotografias a todos os cruzeiros que fiz no caminho. Sempre que passo por um cruzeiro, eu rezo. Esta imagem foi tirada aqui para a amiga Natália. Esta imagem foi obtida na Sé Catedral de Braga. Oi. Esta imagem de Santiago, apóstolo e peregrino, que se encontra na Sé Catedral de Santiago. Está bem? Esta é uma das almas minhas mais bonitas, que se encontra junto ao albergue de Vairão, muito perto do Porto. Logo, eu nunca esqueço esta dimensão da fé e a dimensão do exemplo que a vida do apóstolo Santiago me tem transmitido. Está bem? Mais do que propriamente de um ponto de vista institucional, religioso, católico, eu movo-me pelos exemplos que eu movo-me pelos exemplos de Siddhartha Gautama, eu movo-me dos exemplos de Confúcio, certo? Da mesma maneira que me movo pelos exemplos dos vários santos. Para mim, eu tenho vários santos, desde Santo Tomás de Aquino, padroeiro dos professores, Santiago Apóstolo. Para mim, São Francisco de Assis é uma referência tremenda à sua história de vida.
E Santa Rita também, para mim, são grandes referências do que diz respeito ao nível da sua perspectiva de vida, a sua visão de vida. Caminho de Santiago também para mim é amizade, meus amigos. É amizade. E eu tenho tido a sorte tremenda de descobrir no caminho pessoas que hoje em dia eu considero como amigas e que ainda hoje vos falo, desde as pessoas mais loucas que eu já conheci, como este amigo, este peregrino italiano, o Maximiliano, opa, o homem mais maluco que eu já conheci na minha vida, desde aqui o nosso amigo do bar Dom Pepe, o José Manuel, que insistia em dar beijos na testa de toda a gente, quando a gente chegou lá a Padrão, mas que é uma pessoa espetacular. José Manuel é das figuras mais carinhosas dos caminhos de Santiago, e ele que está à frente deste, ele apoia os peregrinos de uma maneira extraordinária, ele tem uma simpatia, ele e a esposa recebem-nos no seu tasquito que já passou de geração em geração, e o José Manuel é das pessoas mais carinhosas do caminho português. A sua energia, a forma como ele nos recebe é contagiante. Esta nossa amiga Judy van der Vaart, da África do Sul, ainda hoje nos relacionamos pelo Facebook. A minha amiga Fernanda, da casa da Fernanda, os meus amigos da Pedra Furada, e os meus amigos. E este aqui é o exemplo de como a internet, como o Facebook também ajuda efetivamente a fazer amigos. Eu conheci o Jorge Castro no caminho de Santiago do Facebook. Sim. Conheci-o, tornámos-nos amigos de pai há 4 ou 5 anos. Ele há pouco tempo fez o caminho, teve a fazer o caminho aragonês e fez um desvio pelo Porto só para me vir visitar, e eu senti-me honrado. E ele e a sua esposa Elide, que é uma pessoa espetacular. Uma dupla maravilhosa. São pessoas do coração. E olha, Santiago fez-nos levar a criar esta amizade, e agora trabalharmos juntos nesse primeiro curso, que tenho que admitir que é um sucesso, pelo trabalho, pela colaboração e pelo apoio que as associações de amigos do Caminho de Santiago brasileiras têm dado. E eu, obviamente, agradeço muito a confiança de vocês neste projeto que o Jorge e eu quisemos montar, que é o primeiro de muitos, né, Arthur? Diz? Para quem não sabe, o curso internacional sobre o Caminho de Santiago, Caminho Francês e Caminho Português, está sendo ministrado quase há 2 meses, né? Sem dúvida. E tem muita gente fazendo, são 3 associações que apoiaram: São Paulo, Bahia, a BACS, a CACS e a CASARGS aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente. E a Associação dos Amigos do Apóstolo Santiago aqui em Portugal também. A Associação Sim, dos Amigos do e te Apóstolo digo, Santiago Arthur, que aqui do Brasil, com certeza, é o primeiro de outros cursos, com certeza terão outros, porque pessoas que ficaram sabendo agora querem fazer. Então, é muito bacana essa iniciativa de vocês e essa maneira de abraçar, né, contemplar também as pessoas com todo esse conhecimento do caminho. Claro. Nós quisemos passar... A paixão que Natália, como o Cáceres tem, vocês passam em todos os detalhes que vocês estão falando. Não é retórico, tem conteúdo e coração. Então, isso faz uma diferença total, assim. Então, não podia ser de outra maneira. Quem corre por gosto não cansa. Não é? É verdade. Quem ama deve transmitir o seu amor. E todo professor, se ama a sua profissão, tem a obrigação de o ser dessa forma. Não há outra forma de viver a docência. Não há outra forma de viver um amor que se tenha. Nós temos que nos entregar a ele. E a realidade é que quando criamos este curso, o objetivo não foi ser um curso para ser um guia. Agora vocês já andam 20 km. Não. Foi aprofundar de tal maneira a natureza simbólica, histórica, de um caminho que foi percorrido por milhões e milhões de peregrinos ao longo dos séculos, ainda antes do cristianismo. Temos que pensar que o Caminho de Santiago, na sua versão histórica, é anterior ao cristianismo, uma peregrinação de origem celta, de origem pagã, se quisermos dizer essa expressão. O ser humano sempre teve necessidade de peregrinar até ao fim da Terra. Até ao fim da Terra. Para agradecer a vida que a natureza lhe deu. Está certo? Por isso é que eu digo que o Caminho de Santiago é amizade, mas também é tradição,
é património cultural e é natural, e é vivenciar os 5 sentidos, a gastronomia, o vinho. Eu adoro comer, adoro beber um bom vinho, adoro fazer uma boa queimada galega e conjurar o conjuro da queimada para termos sempre esta atmosfera de amizade e de alegria e de convívio que o caminho sabe tão bem promover. E o caminho nunca nos há de faltar com nada. Eu sempre E que os precisei de rituais, água, Arthur, sempre encontrei. e Não é? Arthur, os rituais, eles são envoltos da amizade. Sempre Sem dúvida alguma, sem dúvida da alguma. amizade no ritual, né? Uma Então, das, isso uma das perguntas, uma das perguntas que me fazem muitas vezes é: epá, como é que começou a fazer a queimada galega? Que é uma coisa interessante, porquê? Porque muita gente até o caminho de Santiago é um caminho religioso e falam em trasgos, em dianhos, bruxas. Então, e como é que a pessoa sente isso? Epá, eu lembro-me que uma vez, uma das vezes que eu fiz o caminho de Santiago, eu fiquei a conhecer uma associação chamada Lar das Meigas. Meigas é bruxas más em galego. Galiza é muito conhecida pelas suas personagens mitológicas também. Os trasgos, os mouros. E então vi um senhor que também se tornou meu amigo, que era o Mago de Oz, a fazer o conjuro da queimada e a fazer aqui a mandar o fogo ao ar, o licor e tudo isso. Eu achei aquilo de tal maneira apaixonante que aprendi a fazer com ele, depois comecei a fazer a queimada galega também. E todos os anos faço a queimada galega para os meus alunos, nas festas de São Martinho, na Magusto, e eles adoram quando eu me visto de frade, ou de peregrino Santiago medieval, ponho um capuz, trago um bordão e começo ali a dizer de monstros, corujas, sapos e bruxos. É extraordinário, as pessoas adoram. Porquê? Porque nós, dentro de nós, ainda temos esse nosso passado genético, esse nosso passado pagão, esse nosso passado telúrico, que nos relaciona com as várias entidades da natureza. E eu acho que o ser humano, por muita tecnologia, por muitas redes sociais, por muitas autoestradas da comunicação e tudo isso, nunca deixará de sentir o apelo da relação que nós temos com a terra que nos viu nascer e com as terras que calculamos em busca de seja lá o que for. Não é? Aí é que está. Eu, obviamente, termino esta apresentação, Deixa eu sobretudo. comentar uma frase que estava no outro slide ali. Caminho de Santiago é tradição, é patrimônio cultural, é natureza, é viver os 5 sentidos. Eu amei essa frase. É verdade. Eu É criei verdade. esta frase em 2000 e, sei lá, 2000 e, sei lá, escrevi em Bem isso. 2010, 2011, não me lembro, numa palestra que tinha falado também sobre os caminhos de Santiago, mas uma em que eu no final. pessoa que conjura, que faz a queimada galega para os alunos, que se veste, que traz a magia, cria uma frase assim, né? Não é? Saiu, olha, foi sorte. Eu não sou lá muito poeta, por isso é que ainda nem escrevi nenhum livro sobre o caminho. O que é que eu hei de fazer? Não tenho tempo e também tenho que admitir que pá, o meu tempo de escrever a minha tese de doutoramento teve quase 500 páginas, por isso queimei muita estopinha a escrever a tese. Então eu acho que ganho um bocado de anticorpos para escrever mais. Mas dentro em breve vocês vão ter notícias. Está na calha 2 livros, se Deus quiser. Tantas vezes o Jorge me tem dado cabo da cabeça que ele há de sair. Mas é isso, eu acho que esta frase resume. Tu já vai estar voltando com o livro aqui, com a gente no Caminhos e Conexões, Arthur. Já estou vendo Se isso. Deus quiser, se Deus quiser. Antes eu vou para Porto ficar 6 dias lá com vocês, com a tua família. Mas é claro que sim, mas é claro que sim. E obviamente estou aberto mais perguntas que queiram, tudo isso. Está bem? Não, maravilhoso. 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 Eu quero agora, claro, depois de tudo isso, a gente está encantado, está todo mundo indo, loucos para ir. Me diz um momento inesquecível do teu caminho. Isso é muito difícil. Vá, um momento inesquecível. Um momento inesquecível eu vivi com um grupo, no caminho português de Santiago, nomeadamente, mais uma vez, Pontes, em São Miguel de Arcos e Vila do Conde, quando vi um dos maiores exemplos de superação.
um grupo de peregrinos holandeses que seguravam, cada um deles, Consegue uma... tirar o slide? Diz? Dar o stop para a gente voltar? Sim, 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 já está. Está Feito. bom assim? Agora eu te enxergo melhor. E então, nessa ponte São Miguel de Arcos, em Vila do Conde, eu encontrei um grupo de peregrinos holandeses. Eram 2 holandeses que puxavam uma cadeira de rodas com umas cordas rudes. Eles não pensavam em pôr um plástico para não ganhar calos nas mãos nem nada. E puxavam a cadeira de rodas desse peregrino. E eu perguntei-lhes, pá, e de onde é que eles vinham? E eles vinham de Faro. Uau. Vinham mesmo do ponta do país. E eles não conheciam o holandês. Eles não conheciam o senhor. Eles não conheciam. Eles conheceram em Faro. Viram a dificuldade dele, mas ele nunca desistiu. Eles foram a uma mercearia, compraram um conjunto de cordas. Era para aí a terceira ou quarta corda que já estavam a usar, que elas foram se gastando. E desde Faro até Santiago de Compostela, sempre ajudaram o peregrino que não tinha 2 pernas. Ele era bombeiro, perdeu as 2 pernas num acidente a salvar uma menina, uma criança de 5 anos, num acidente de viação. Só que depois um caminhão atropelou no momento em que ele estava a desencarcerar a menina, perdeu as 2 pernas por estar a salvar essa criança. Ficou a saber do caminho de Santiago e quis fazer o caminho de Santiago, mesmo sabendo da limitação, porque ele mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo. E então conheci-os. Esse foi o momento mais inesquecível, para além daquele que eu vos disse, da chegada com os meus alunos da Universidade de Santiago de Compostela no ano passado à Praça das Praterias, e a própria missa do peregrino que tive com eles. Há aqui outro momento inesquecível. Quantos grupos já foi até hoje, Arthur? Diz? Quantos grupos você já fez? Já montou? Bem, eu levei 3 grupos. 3 grupos. E no outro ainda não acabámos o caminho, ficámos ali por volta de Valença ainda. Há outro momento inesquecível que também gostaria de dizer aqui, até mesmo em homenagem à nossa aluna Avelina, que é. Sim, ela está conosco. A dona Avelina fez o caminho de Santiago connosco. E a família dela telefonou-me a dizer que queriam-me fazer uma surpresa. Que queriam assistir com ela, sem saber, à missa de peregrino na igreja de São Francisco, porque a catedral já estava em obras. Isto foi no ano passado. E então foi mágico ver a cara da dona Avelina quando ela descobriu os familiares na igreja de São Francisco. Ai, que amor. Porque eu estive sempre em contacto com os familiares dela, ela sem saber de nada. Então, professora, onde é que estão? Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, nós vamos a dar, e tudo isso. E ela, quando os viu, isso é mágico. Isso é mágico. Não há palavras para descrever. Não aconteceu comigo. Mas o facto de ver a alegria, de ver que a família queria estar, porque para ela foi muito especial fazer o caminho de Santiago. Com certeza. E foi tão especial saber que a família queria estar a partilhar esse momento com ela. A dona Avelina está aí, não me deixa mentir. Eu não estou conectado ao Facebook, eu estou simplesmente focado só em vocês. Não estou a ver e como tal, eu fiquei, passei-me da cabeça, como se diz em português. Adorei isso, mexeu comigo. E então, como tal, se eu puder, se eu transmitir este amor pelo caminho a essas pessoas e lhes trazer um bocadinho mais de alegria nessas vidas, porque há muitas dessas pessoas que muitos cenas pensam que chegaram ao final do caminho. E digo a eles, não, a senioridade é uma oportunidade para vocês abraçarem outros caminhos. É verdade. E a realidade é que eu nunca imaginei, quando eu em 2018 lancei este desafio, nunca imaginei que conseguisse convencer 25, quase 30 pessoas a fazerem o caminho de Santiago comigo, porque eu sabia que era difícil.
Tivemos pessoas que desistiram, tivemos outras pessoas que foram connosco e que não bebiam tanto do caminho, eram mais turigrinos, não é? Do que propriamente viviam, pronto, não viviam tanto a magia do caminho como nós. Mas a realidade é que nós fomos alheios a isso tudo. E no momento em que era preciso aquela energia e sobretudo aquele agradecimento, não foi preciso nenhuma palavra. Foi só preciso a troca de olhares para mostrar o quanto esses alunos ficaram agradecidos por eu lhes ter convencido a fazer um dos caminhos mais importantes das suas vidas. É muito lindo isso. Que lindo. Além de todo o aprendizado, é uma missão, né, Arthur? É uma missão, eu acho que é uma vocação. Com certeza. É uma vocação. Com certeza tem que ter a vocação. Esse Uma sentimento, esse entendimento de poder estender a mão para auxiliar nessas. Eu acho lindo, acho lindo. É uma vocação, ajudar a... Olha, por exemplo, outro exemplo aqui, e é por Deus. Quando nós, antes da Serra da Labruja, que é a etapa mais complicada do caminho português, que sobe-se 470 metros de altitude em caminho florestal, em direção ao alto da Portela Grande, e depois descer em direção a Rubiães, existe uma zona íngreme que vai desembocar a um rio que até tem lá um albergue de italianos muito giro. Um albergue de italianos muito giro, que também é gente muito boa. E houve uma aluna nossa que tropeçou e ia caindo. Então começou ali caindo, até que por Deus um aluno nosso se vira de costas e apanha no momento exato em que ela ia caindo ao chão. Pai, uma pessoa parece que é ali mão de Deus. Isto é uma cena divina, uma conjunção astral que fez com que toda a gente passasse o caminho de Santiago com dores nos músculos, sem dúvida, se calhar com uma outra bolha, faz parte. Mas pessoas, muitas delas com mais de 70 anos, chegaram ali em Colmos, ao final do caminho. É verdade que não o fizemos seguido. E olha fizemos que eu arrisco a dizer que, para mim, pelo menos para mim, né, nas minhas experiências, a Labruja é pior que o Sebreiro. Porque é muita pedra. Aquilo é muita pedraria. Tem momentos que tu tem que botar a mão para subir, entende? Não tem a trilha, ela é super irregular e para cima. E agora em novembro... E não tens onde te segurar, E cheguei lá em cima, que tem um mirante assim, ainda tinha uma chuva de pedra. Começou a chover granizo, e a gente estava tão emocionado de ter conseguido, que a gente, em vez de se proteger do granizo, a gente queria filmar o granizo. Assim, mas é natural. Não vale tudo. Mas é mágico essa etapa. Depois, tanto é que depois antes de chegar ao alto da Portela Grande, existe um dos grandes ícones do caminho português, que é a Cruz dos Franceses. Cruz dos Franceses, que é uma cruz de pedra, cruzeiro de pedra, que evoca a vitória de um grupo de cidadãos de Rubiães e daquela zona ali, contra um grupo de soldados retardatários do exército de Napoleão. Essa cruz que até é chamada a Cruz dos Mortos, Cruz dos Franceses. É um bocadinho como a Cruz de Ferro no caminho francês. Não é tão simbólico, não é tão místico, mas é também um lugar... Não é? Humilhadoras. Todo o peregrino deixa uma pedra na Cruz dos Franceses. É verdade. É mágico, não é Deixa mesmo? eu te ler aqui. A Avelina Almeida está dizendo: professor Arthur Felipe dos Santos, agora deixou-me com lágrimas nos olhos. Obrigada por todo o seu incentivo e carinho. Isso é que é importante. E deixa qualquer um preso. Deixa qualquer um preso. Isso, não, volto a dizer, como ser humano não faço mais que a minha obrigação. E como professor mais ainda. Mas faço com amor. Claro. Aí é que está. Faço amor pelos amigos, pela minha família. Eu estou ansioso por levar a minha esposa pelo caminho de Santiago. Eu estou ansioso por levar as minhas filhas pelo caminho de Santiago. Minha esposa tem 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 9. Ai, que lindo. A minha filha mais pequenina já diz ao pai: quando é que fazemos o caminho de Santiago? Ai, que amor! Lindo. Isso é espetacular. O meu sonho é esse.
e, de uma forma ou de outra, haveremos de o fazer, seja em qualquer altura for. Porque isso, pá, e é que depois isto torna-se um vício. Torna-se um vício. Ainda bem, graças a Deus. Não? Arthur, a gente já está quase chegando no fim da live, né? Então, eu queria que tu nos falasse de um momento, de todos esses caminhos, de toda essa vivência, um momento inesquecível. Ora bem, foi aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer. O tal momento inesquecível foi quando conheci esse grupo de holandeses. Do holandês. Não é? Outro inesquecível foi quando chegamos então à Praça das Pratarias. E o terceiro foi quando essa dona Avelina viu então efetivamente a sua família vá lá partilhar com ela a vivência de ter chegado a Santiago. Tá, então pensa numa frase final que te conecta com esses momentos inesquecíveis lindos que tu passou no caminho. Qual que tu nos diz? Que bela pergunta. Eu já fiz essa frase há algum tempo atrás, mas eu acho que, sinceramente, essa pergunta deixou-me um bocadinho. Aquela frase que eu escrevi há bocado, que eu disse há bocado, Caminho de Santiago é tradição, é património cultural, e é o melhor que qualquer ser humano que queira viver a vida, vá lá, juntar duas frases latinas numa só. Carpe diem, ultra et Suseia. Viver a vida, o melhor que a vida nos dá, nunca olhando a obstáculos. Hein? Força indo sempre em frente, viver o melhor que a vida nos dá. Sugar o tutano da vida. Por isso é que para mim um dos filmes da minha vida é o Clube dos Poetas Mortos. Não é? Carpe diem. Por isso, se eu quisesse, se calhar se um dia eu fosse enterrado e me pusesse uma lápide, as duas frases que provavelmente eu gostaria de ter lá escrita seria Carpe diem, ultra et Suseia. Perfeito. Que é isso que quer dizer, força vai em frente. Perfeito, perfeito. Muito bem. Nossa, deixa eu só ler aqui, ó. Tem o Edson Kuhlmann, já esteve aqui conosco, a gente já entrevistou ele, porque ele fez o caminho com os 3 filhos. Foi um caminho lindo. Ele está dizendo: oi, Adriana e Natália, transmita ao professor a minha satisfação em assistir e conhecê-lo um pouco. Grande pessoa. Olha, sabe, eu te peço, Arthur, que depois da live, amanhã mesmo, sei que é tarde aí para vocês, entre ali na página da Caminhos e Conexões e tu vai ver que tem várias outras perguntas e comentários. Mas é claro, eu tenho todo o gosto de responder a cada uma delas. São peregrinos, amigos, todos que estão aqui curtindo conosco há quase 2 horas. E eu já sou uma apaixonada pelo caminho, mas eu estou assim, ó, contando dias para voltar para o Porto, para te conhecer pessoalmente e outros caminhos virão, sabe? Quero fazer o da Geira, quero pegar... A Nath vai para Porto também, vamos fazer todo... Nossa, é claro que muito sim. agradecida, muito agradecida. Eu vou deixar para o último, acho que a Natália também quer dizer alguma coisa, depois digo no final, não há problema nenhum. Tá bom. Diz, Natália. Agradecer, fiz um resgate ancestral aqui contigo, foi muito emocionante para mim, muito, e me dei conta porque claro, morando aqui na Espanha e tendo toda essa ligação também aqui que eu tenho muito forte, mas essa parte, porque meus avós, eu tenho avós espanhóis também, bisavós, mas essa parte até por ser Natália Ferreira, né? Então, diz já o meu nome, ele tem e tu me deu essa vibração, essa vibe, sabe? Uma ótima vibe. Vontade de fazer mesmo. Muito obrigada. Adorei. A minha Conexões vai para Portugal também. É assim mesmo. Vão ganhar grandes fãs. Arthur, eu acho que a virtude da amizade, ela é ponte mesmo. É isso mesmo. É isso. E é isso que eu tenho que vos agradecer. Tento-me já, antes de agradecer o convite, agradecer esta ideia que vocês tiverem de criar esta live. Vocês aproximaram muitos peregrinos da fonte de saber fundamental que o caminho representa. E se há alguma coisa boa que tínhamos tirado então desta pandemia, foi a oportunidade de nos termos reinventado e termos criado estas pontes. Exato. De relação. Eu nunca fiz tantos amigos tão depressa e de uma forma tão poupada. Eu não gastei dinheiro em transporte, eu não gastei dinheiro em avião.
Eu simplesmente assisti e falei com vocês nestas coisas, nestas redes, nestas lives. E tenho criado tanto diálogo, sobretudo no curso que estamos vindo a desenvolver. Tenho criado tantas amizades, tantos novos contactos, porque eu adoro conhecer pessoas novas, adoro conhecer pessoas desafiantes, adoro criar pontos, adoro aprender com elas. E, minhas amigas, eu aprendi muito com vocês hoje. Quero agradecer do fundo do coração pelo convite, quero-vos agradecer a todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, e em especial aos meus alunos e aos portugueses que estiveram aqui à meia-noite. Eu ainda nem jantei, se calhar há colegas aqui que não jantaram para assistir a isto. Eu ainda não jantei. Não é? Bah, pronto, vou confessar, comi um bocadinho de bifinho de frango. E então, porque a minha esposa não permitia vir para aqui em jejum. Tu mora em Matosinhos? Não, eu moro no concelho de Matosinhos, mas a 300 metros do Porto. Falta dizer. Eu adoro ir para o Porto. Aí tem um amigo meu que mora no Brasil, mora em Matosinhos, e ele, em função do trabalho, ele olha fica que o peixe em Matosinhos, pá, e ele sempre me leva para comer sardinhas em Matosinhos. Então, claro, e o marisco de Matosinhos maravilhoso. Maravilha. O caminho de Santiago, como eu vos disse, passa atrás da minha porta, como tal. A igreja como vocês dizem. Falou muito da gastronomia, porque, na realidade, o Mia Couto fala uma frase que é muito linda, né? Cozinhar é uma maneira de amar as pessoas, né? Sem dúvida. Cozinhar é uma maneira de amar e conectar as pessoas à gastronomia. Claro que sim. Na dúvida, também em português, uma das coisas lindas e maravilhosas é essa nutrição do coração, do corpo. E a quantidade de amizades que se consegue fazer à volta de uma boa mesa? Sim. Não é? Levantando um bom vinho e fazendo um belo brinde, não é? A nossa saúde, não é? Mais uma vez, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Gratidão pelo convite. Gratidão mesmo. O pessoal está aqui enlouquecido botando, ó. A Elô Silveira botou vontade de sair caminhando agora. Lindo ver um pouco mais os caminhos portugueses. A Mara Regina, gratidão pela oportunidade de conhecer esse peregrino, uma aula de vida. Olha, tem muita gente colocando prazer em conhecer vocês. Vou acompanhar o grupo e já alimentando o sonho de fazer o caminho. Muito legal mesmo. Estou toda arrepiada aqui de ler. Vocês têm o meu contacto, partilhem o contacto. Quando algum peregrino brasileiro vier a Portugal, mande-me uma mensagem, tenho todo o gosto em ajudar. Eu, por exemplo, o Jorge Cáceres, eu tenho um roteiro que lhe dei para auxiliar peregrinos brasileiros que quisessem conhecer o Porto num dia. Eu facultei-lhe esse roteiro. Sim, o roteiro de um dia do Porto, né? Sim, foi eu que lhe dei. Também, a gente mandou para os alunos do curso. Pronto, eu facultei. Um roteiro lindo, vale a pena compartilhar. E esse material que foi mostrado na live, o professor Arthur vai compartilhar amanhã na Caminhos e Conexões. Sem dúvida alguma, tenho todo o gosto, está bem? Muita gratidão. Muito obrigado por tudo. Saúde e paz, que o resto vem atrás. Logo, logo estamos aí. Foi caminho. É verdade. Semana que vem tem a Leide e o Emílio. Né, Nath? Sim, semana também vamos falar. Vocês vão adorar. Muito obrigada, Arthur. Muito agradecida. Obrigado a nós, está bem? Obrigado a todos. Uma boa noite para todos. Boa tá noite. Bom? Obrigado. Obrigada. Gratidão.